E aí, o que eu queria perguntar, né, tanto para você quanto para você, é o seguinte: você fala que Skinner era um darwiniano, então, é, é, ele, em certo aspecto, como é que ele lida com a questão, querendo ou não, da estrutura interna da linguagem? Ele considera esse pressuposto ou ele simplesmente entende que existe, mas não se importa em estudá-la mais, etc. E para você, professora Thelma, eu queria perguntar o que é que Chomsky vai querer tentar colocar de fato como essa estrutura, né, da linguagem, o que é de fato essa estrutura, né, se ela realmente é uma gramática já que está ali programada, que a gente vai, de repente, ao crescer, descobri-la, ou ela vai vir à tona e de repente ela vai florescer. Como é que Chomsky se pensa isso? Então é basicamente o que eu quero perguntar para a mesa nesse momento. Aí eu só vou voltar à questão. Isso basicamente é o que eu quero perguntar para a mesa. Então, pensando Coisa simples. na questão, quando ela coloca a questão do Skinner, que Chomsky não entendeu, né? Eu não sei se não foi o Chomsky que entendeu, as pessoas que leram, né, a resenha do Chomsky também não entenderam o Chomsky, porque eu vi certa época, ele estava dando uma conferência e a pessoa voltou essa questão do Skinner, ele falou, olha, a única coisa que eu quis dizer com aquela resenha foi, dá para dizer tudo que você está falando sobre linguagem olhando para o sistema biológico. Só foi isso, mas as pessoas causaram uma celeuma. E quando ela fala assim, porque foi agressiva, é porque muitas vezes na ciência, a forma como você contra-argumenta, a gente acha muito agressivo, né? Porque você não é polido, a forma como mostra, né? Então, o que o Chomsky disse ao Skinner foi, olha, tudo que você está dizendo aqui sobre linguagem, e aí eu vou dizer as duas perguntas dele, eu penso que dá para a gente explicar através da estrutura biológica do homem, e não só pelo comportamento. Então, quais são as duas... E por que o Chomsky... Olha, é como ele disse em relação ao Saussure também, que é considerado o pai da linguística, né? Ele diz assim, olha, eu gosto dos trabalhos do Saussure, eu só não gosto porque minha pergunta ele não responde, eu quero saber como é que a gente adquire a linguagem, o Saussure não responde, eu quero saber como a gente adquire a linguagem. O Skinner não responde, mas o Skinner não tinha essa obrigação, como ele mesmo diz. Eu estava olhando para o comportamento. Se eu estou olhando para o comportamento, não me interessa essa forma que está acontecendo no cérebro, porque eu consigo deduzir o comportamento só pelo externo, né? Mas isso não significa dizer, e aí é quando você fala que eu estou varrendo para o tapete. A minha pergunta não precisa necessariamente dessa evidência para eu mostrar como é que funciona. Colocando do ponto de vista do Chomsky, ele vai dizer, olha, eu tenho três questões com relação à linguagem. Uma, o que a gente sabe sobre língua, né? Como que a gente chega a esse conhecimento? Então, essa primeira pergunta é exatamente saber o que o ser humano realmente domina desse fenômeno tão fantástico que é a linguagem. A outra questão é como que a gente chega a isso, né? E a terceira é como que a gente põe em uso. Olha, essa terceira aqui eu não vou responder. Porque para eu não preciso, primeiro eu acho que é super difícil responder essa, porque tem uma série de questões aí, nesse caos, que ele vai chamar de caos linguístico, que é difícil de sistematizar, mas foi o ponto de vista dele. Tanto que depois o Labov, que é um sociolinguista que vai lidar exatamente com desempenho linguístico, vai mostrar, eu vou lhe mostrar que é fácil, não é difícil sistematizar, e o Labov vai e sistematiza. Mas para o Chomsky não interessava, na verdade ele não estava interessado. Assim como, por exemplo, na quarta pergunta que as pessoas pouco falam, diz assim, quais são os correlatos físicos do cérebro envolvidos nisso? Essa também eu não vou deixar, quando as neurociências se desenvolverem, elas busquem. E hoje as neurociências fazem isso. Então, essa questão é exatamente qual é o objeto dele. O objeto do Skinner é um, né? E que aí o Chomsky vai dizer, olha, a mudança de foco foi do comportamento verbal, do desempenho, do uso, de certa forma, porque a gente pode dizer que o Skinner estava discutindo a questão do uso. Quando eu pego a caneca, eu tenho uma consequência ou outra. E, para agora, quais são as propriedades internas que permitem esse uso? A minha questão é essa. Então, de certa forma, tanto, como ela diz, o Skinner foi mal interpretado, né? Mas o Chomsky também foi muito mal interpretado. Inclusive nos termos. Ela falou, é muito difícil falar de compreensão, de consequência. No caso do Chomsky, ele usou uma série de dicotomias que foram altamente mal entendidas. Uma delas é competência e desempenho, porque as pessoas começaram, mas competência a pessoa não é capaz, não sei o quê, mas se usa uma gramática tão difícil. Mas competência não tem a ver com habilidade. Habilidade é uma coisa, exige treinamento. E aí, olha, a teoria do Skinner está correta, você tem que treinar, você não ganha uma habilidade, você pode até ser um exímio, como é que o pessoal fala na música? Ouvido absoluto. Ouvido absoluto, eu estava discutindo, mas o ouvido absoluto você tem que treinar também, porque senão você não. E se for uma questão técnica, você tem que treinar. Porque o ouvido absoluto não é o suficiente para que você seja um exímio
orquestrista, o que você que seja, um exímio tocador de violão, não basta isso, né? Esse ouvido absoluto não te permite isso. Mas o fato é que isso é uma questão de habilidade. A gente sabe, por exemplo, que o ser humano, ele pode ficar ele tem uns certos minutos, que acho que é 5, né, que pode ficar debaixo d'água sem respirar. Mas tem gente que consegue mais. Mas para fazer isso, ele tem que treinar. Então, o treinamento, né, aí vem a repetição, treinamento é importante. Mas o que o Chomsky está dizendo, em termos de linguagem, eu não estou interessado nisso. O que eu estou interessado é saber, antes da produção, se a gente, para o público entender, o que é que acontece? Quais são as propriedades internas que são responsáveis, né, para que a gente consiga externalizar essa linguagem, fazer com que o outro nos ouça, né, externalizar nosso pensamento, sustentar nosso pensamento. E aí tem toda uma discussão se a língua é sustentação do pensamento, se é comunicação. Mas o fato é que ele não está eximindo a questão da comunicação. Ele só está dizendo, eu quero saber o que é que tem de interno, as propriedades, na minha concepção, tem que haver algo além do externo, para que a gente consiga. O Skinner, como ela diz, o Skinner está escrito, mas o Skinner não está interessado nisso. Eu quero saber quais são as propriedades, como que a gente consegue isso. E aí ele vai propor, você perguntou da estrutura, ele vai propor que existe essa faculdade da linguagem, e que essa faculdade da linguagem, basicamente, ela consiste de 2 sistemas de interface. Hoje a gente reduz em 2 sistemas de interface, que é o conceptual e intencional, que é a forma como a gente compreende aquela estrutura. Então, se eu digo assim para você, eu posso dizer assim, o que você fez? Eu estou fazendo uma pergunta e você vai me dar uma resposta. Então, eu digo, quero água. Você vai dar água. Mas assim, e aí não tem a ver com a questão pragmática, é literalmente o que é isso. A questão é como que essa estrutura é construída. Então, você tem essa parte conceptual, que vai dizer exatamente, de uma forma, grosso modo, a sua observação sobre o mundo, a sua compreensão sobre o mundo, e você tem a outra que ele chamou de articulatória perceptual e que hoje a gente chama de sensório-motora, porque tem a ver também com as línguas de sinais, porque até então, quando Chomsky propôs a teoria, as línguas de sinais eram desconhecidas no sentido de que ninguém tinha uma visão, né, de que se as línguas de sinais eram línguas naturais ou não, porque todo mundo confundia a língua gestos. Então, tem vários escritos, né, até que o Tolkien, se eu não me engano, mostrou que as línguas de sinais têm propriedades linguísticas e que é uma língua natural. Então, ele vai dizer, bom, e a gente tem esse sistema sensório-motor, ele chama, que faz com que a gente com que as pessoas produzam esse som vocal, e esse som vocal, estou tentando dizer de uma forma bem leve, porque é de termo técnico difícil, a gente consiga ter acesso ao pensamento do outro. Então, essas 2 propriedades. Aí você me pergunta, mas como é essa estrutura linguística? Por que é interna? Aí vem a questão da gramática, que é outro termo polêmico, que ele vai dizer, a gramática é universal no sentido de que todo ser humano, quando nasce, tem a capacidade de adquirir qualquer língua que você imaginar. Imagine que ele tem todas as propriedades de qualquer língua. E foi interessante que hoje esse professor, né, da questão do rosto, ele falou, eu também testei, aos 6 meses, as crianças são capazes de identificar qualquer som da língua. Qualquer um. Se botar ela sabe. A questão é que como ela vai, ele não falou isso, mas em termos linguísticos, como ela vai sendo colocada em contato, é a mesma coisa do rosto, ela vai sendo colocada em contato a um único sistema linguístico, é como se os outros fossem sendo apagados, que na verdade o Chomsky vai dizer que não são apagados, fossem sendo colocados de lado, ele só aprende aquilo. Mas se você botar uma criança para aprender 10 línguas, ela vai ter uma facilidade enorme, porque ela tem todas as regras, ela só precisa saber, no português as pertinentes são essas. No inglês, as pertinentes são essas. No francês, é essa. E qual é a regra geral que ele vai dizer? Essa gramática aqui é uma teoria sobre o estado inicial da linguagem, que aí tem outra confusão. Porque as pessoas, porque a gente tem uma gramática na cabeça. Não, gente. Porque se a gente tiver uma gramática universal na cabeça, a gente adquire língua nunca, porque a gramática universal é a teoria sobre a hipótese sobre o estado inicial, que é exatamente para responder para a pergunta dele. Como que a gente consegue esse conhecimento? Por quê? Nas ciências, se você amplia demais o escopo, você não consegue ser. Em matemática é assim, por isso que você tem mais, menos, porque você tem que restringir o máximo. Então, o grande problema nas primeiras hipóteses do Chomsky era exatamente ele especificar essa gramática universal, que também não é a ideia dele. Ele mesmo diz isso. É do Panini lá no século V a.C. Panini já dizia isso e ele só implementou. Então, como é que ele implementa essa universalidade? Ele vai dizer assim, olha, existem princípios universais e que regras, né, propriedades que vão ser comuns a qualquer língua. Então, qualquer língua que você imagine, por exemplo, pega o inglês e o português. Sujeito, verbo e objeto. Todas essas línguas têm. O que é que vai mudar? Em algumas línguas a ordem, então você vai ter línguas que vai ter sujeito, verbo e objeto, como o português, mas você vai ter línguas que vai ter sujeito, objeto, verbo, como o chinês, o japonês. Você vai ter línguas em que você tem o pronome interrogativo, o que você fez,
Em português, você pode dizer o que você fez e você fez o quê. Em inglês, você só pode dizer o que você fez. Em japonês, você só pode dizer você fez o quê. Então, o que é que, em relação, pegando aqui o sujeito, algumas línguas vão mudar essa ordem, né? Mas o princípio de estrutura, que é sujeito, verbo e objeto, está lá. O que muda é a ordem. Você pode ter o sujeito depois do verbo, né? Em relação à realização desse sujeito, né? E aí você vai dividir essa língua em grande grupo. Ele vai dizer, olha, essa da ordem da estrutura, né? Sujeito, verbo, é universal, você vai encontrar em qualquer língua. O que é que e aí esse eu vou dizer fichário, a criança não precisa mexer. O que é que ela tem que prestar atenção quando ela está ouvindo o português e ouvindo o japonês? Nessa língua eu vou pegar esse sujeito, esse objeto, eu vou botar antes do verbo. No português eu vou botar depois do verbo. Ou seja, um complementa e o outro antecede. Se em relação à realização desse sujeito, por exemplo, que é uma coisa, então ele vai dizer, isso é o que ele vai chamar princípios e parâmetros. Os princípios são as regras universais. A criança não tem que fazer nada. Os parâmetros são exatamente aquelas regras que vão variar. Então, para o Chomsky, até a variação na língua, ela é pré-determinada. Por quê? Se não fosse, a criança ficaria louca. Já pensou uma criança aprendendo uma língua aprendendo o inglês, o japonês, Português, né? o português. Não, aí a gente pega o português brasileiro e o português europeu, que são diferentes. Então, agora você entrou num ponto crucial. Quando uma criança, eu tenho até o exemplo de uma criança portuguesa, que está aprendendo o português brasileiro e o português europeu, nessa questão do sujeito, ele vai ter que pensar o quê? A ordem é a mesma, o princípio de estrutura é a mesma, né? Mas há uma diferença que aconteceu, que o português brasileiro mudou ou vem mudando em relação ao português europeu. Por exemplo, em português brasileiro, os brasileiros têm uma tendência a preencher sempre o sujeito. Então, olha, eu estou falando, a gente fez, eu fiz, eu não faço fiz. No português europeu, não. A generalização é apagar o sujeito. Então, ao invés de dizer eu fiz isso, um português vai dizer fiz isso. Se você diz uma terceira pessoa do singular, que eu adoro a terceira pessoa do singular, você diz assim, saiu. Se você diz isso para um brasileiro, ele vai ficar perguntando. Para o português é nítido que tem que ser alguém que não está ali. Quer ver uma construção que eu acho maravilhosa? Eu até escrevi um artigo sobre isso, assim, você chega aqui, eu chego aqui e digo assim, Gislaine, pode sentar nessa cadeira? Se eu sentar, você vai estranhar? Sim. Se eu digo assim, Gislaine, pode sentar nessa cadeira? E sentar sem que eu disser pode? Não. Ah, E se você disser pode e eu sentar, você vai estranhar? não. Para um português isso é um absurdo. Porque para ele, essa estrutura só combina se outra pessoa vier e sentar. Porque para você dizer que tem que ser você, qualquer um, tem que ser pode-se. E a gente perdeu essa construção. Então, inclusive, minha orientadora, que é brasileira, que é francesa, aprendeu português em Portugal e depois no Brasil, quando eu comecei a escrever sobre isso, ela falou, eu sempre achei estranho. Eu estava tomando café aqui na cantina e chegava alguém, pode pegar essa cadeira? Eu, pode. Aí a pessoa ia pegar, falava, ué, mas não tinha que ser outra pessoa, porque essa terceira pessoa do singular apagada nessa estrutura, para o português só pode ser outra pessoa. É por isso que eu brincava com o colega meu português, que eu dizia que eles falam português errado. A gente que... Agora, você imagina, eu já ia usar o tu, pulei, porque o tu a gente não usa também tu imaginas, isso é pernóstico no português brasileiro, que uma criança sabe disso, uma criança que está aprendendo português europeu e português brasileiro, ela sabe exatamente quando é uma e quando é outra. Então, e ela vai perceber, por isso que é seletivo, no sentido de que você não pode ensinar para a criança, costumamos dizer, é interno nesse sentido, a gente aprende seletivamente. Como, por exemplo, você aprende a andar, o pai não fica lá assim, até a gente segura, né? Mas a criança engatia, levanta, testa, a gente não fica, não, ande assim não. Tem criança que engatia com a barriga, tem criança que engatia com a perninha, que é super complicado, botar uma perna embaixo da outra e sai. Tem uma que engatia com a bunda, que eles, como é que engatia com a bunda? Mas eles fazem isso. E o pai não chega lá e fala, não, meu filho, não é assim não. Você engatinha assim. Se ele fizer isso, provavelmente o filho não vai fazer. Ele vai fazer naquela hora e depois vai fazer da outra forma, porque ele precisa testar. Ele precisa entender como aquilo funciona. Com a língua é a mesma coisa. Se eu chegar para uma criança que disse assim, eu sabo sim. Aí você diz assim, eu sei. Você pode repetir várias vezes. No final ela vai dizer, eu sabo. Por quê? Ela precisa entender como o sistema funciona. Então, por isso que o Chomsky diz, diante disso, não dá para gente, não é varrer para debaixo do tapete a função da interação, não é fazer, porque a interação é importantíssima, até porque o input linguístico a gente recebe da interação com o outro. Mas o meu foco de estudo não é a produção, o meu foco é exatamente
o que a gente sabe, a compreensão, como a gente entende isso, quais são as propriedades que nosso cérebro, e ele vai eleger o cérebro, e hoje há evidências mostrando que realmente ele tinha razão, que nos capacitam isso, porque são conclusões, vamos dizer assim, extremamente complexas para a gente esperar que a criança tenha que ouvir e repetir, ou que tem a ver com desempenho. E a criança pode, às vezes, produzir sentenças que não estão em nenhum momento na língua. Você não rastreia, não está em lugar nenhum da história da língua, a criança vai lá e produz. Por exemplo, tem uma filhinha de uma professora minha que tinha um brinquedinho no chuveiro e que ele vinha com a água e ele ia descendo, né? Aí ela foi, vai, Lô. Quebra a sua expectativa. Foi, vai, Lô. Que valor é esse? De onde saiu isso? Ninguém produz valor. Isso tem o valor de foi, acabou, né? Ou foi. Mas, assim, isso ele vai dizer. Eu quero vai longe. Porque, vai, Lô, vai, Lô. Vai, Lô é passado. E é interessante, a gente, enquanto falante, a mãe que está ali entende, assim, eu entendi. Ela quis dizer, e ela até coloca no artigo isso. Então, o que ele vai dizer, olha, o meu foco de investigação é exatamente quais são essas propriedades internas que fazem com que a gente produza a linguagem.